E aí, meus amores, mais uma vez aqui tranquilos? Bem, a gente vai começar com mais uma aulinha referente à parte de movimento uniforme. Já passamos por um movimento uniforme, uniformemente variado, passamos por queda livre e lançamento vertical. Então agora a gente praticamente já fecha essa parte de movimento retilíneo uniforme. E aí, para complementar, fica faltando falar a respeito dos gráficos, que são representações do movimento. Eu vou falar da representação dos gráficos do movimento uniforme, do movimento uniformemente variado, e aí a gente vai pegar alguns macetinhos de que pode acontecer e fazer a aplicação. Fechamos esse bloco e a gente conclui essa parte total de movimento. Bom, antes de tudo, vamos lá o de sempre. Vem vinheta! Então, meus amores, o gráfico como um todo, ele tem a intenção de representar o movimento, tá? E para você fazer a representação desse movimento, ele segue o mesmo conceito de função quando a gente estuda em matemática. No movimento uniforme, a gente tem que analisar duas situações. Quais são as duas situações? A gente analisa a relação da velocidade em relação ao tempo que vai passando e a gente vai analisar a situação da posição em relação ao tempo que também vai passando. Então, a gente vai fazer essas duas análises. A gente tem que lembrar que no movimento uniforme, a velocidade ela é constante. Então, se ela é constante, é esperado que o gráfico ele seja sempre uma linha, no caso vai ser uma linha horizontal, certo? E a todo tempo que for passando, que no caso aqui foi em segundos conta do sistema internacional, para todo o tempo que vai se passando, aquela velocidade ela vai se mantendo sempre igual. Nesse exemplo aqui, é como se um móvel tivesse uma velocidade constante de 10 metros por segundo. Então, a todo instante que vai se passando, sempre vai se manter a 10 metros por segundo. Então, o gráfico ele vai ser uma linha que vai ser paralela ao eixo do tempo, tá? Pode ser positivo, se a velocidade for positiva, pode ser negativa, poderia ser aqui embaixo também, tanto faz, um em cima ou embaixo, tá? Se a velocidade for positiva, aí o movimento ele é progressivo, se for embaixo seria um movimento retrógrado, ou seja, porque vai diminuindo a posição com o passar do tempo, mas ela seria constante. O gráfico da posição, ele segue uma função do primeiro grau, ou seja, se ele segue uma função do primeiro grau, ele segue uma reta, não paralela. Ela tem uma inclinação, porque se ela fosse uma reta paralela, ela ia exatamente coincidir com a situação da velocidade. Então, ela é uma reta que já diferencia, ela tem uma angulação, tá? Então, ela sempre vai ter essa parte aqui. A saber dela é o quê? Que com o passar do tempo, ele vai posicionando a gente a cada posição que vai corresponder. E a gente consegue relacionar a maneira de encontrar a velocidade num determinado período. Eu preciso só saber determinar dois tempos aqui que eu preciso ter e as duas posições relativas eu consigo relacionar aqui. Por exemplo, como é que a gente calcula a velocidade? A velocidade era calculada por quê? O quanto que você anda pelo tempo que você gasta. Então, se eu for analisar aqui do 4 para o 5, eu gastei 1 segundo aqui e 10 metros aqui. Então, eu pegaria 10 dividido para 1, a velocidade daria de 10 metros por segundo. Ou seja, a cada segundo que vai se passando, a minha posição ela vai aumentando em 10, que de fato acontece, vai aumentando de 10 em 10 aqui. Tá bom? Bem, o gráfico do movimento uniformemente variado, tá? Aqui já é a segunda situação. O move, como é representado, a gente tem o quê? A gente tem a posição, a velocidade e a aceleração, tá? No movimento uniforme, o movimento uniforme só tem dois: posição e velocidade. Aqui tem posição, velocidade e a aceleração. Então a gente vai analisar esses três movimentos. O movimento uniformemente variado, quando a gente fala da posição, ele gera para a gente uma função do segundo grau por conta desse termo elevado ao quadrado aqui. Então, a função do segundo grau, por natureza, ela é uma parábola. Tá? Ela vai ser um movimento de uma parábola. Bem, a gente tem duas situações para ela. A gente pode analisar o quê? Primeiro, a gente vai analisar a aceleração, que pode ser positiva ou pode ser negativa, mas tem que ter aceleração,
porque se não tiver aceleração, isso caracteriza um movimento uniforme e não uniformemente variado. Então, a aceleração ela é obrigatória a ser diferente de zero, só que ela pode ser positiva ou pode ser negativa. Se ela for positiva, então a concavidade é para cima. Significa o quê? A parábola ela vai rir para você, tá bom? Ela vai ficar sorrindo para você. Isso quando a aceleração é positiva. E aí a gente tem o quê? Se a aceleração é positiva, eu tenho que analisar o quê? A minha velocidade aqui, inicial. Se a minha velocidade ela for positiva, então o meu movimento ele vai ser um movimento acelerado, porque à medida que o tempo passa, a minha velocidade vai aumentando e então é um movimento acelerado. Se acontecer o contrário, mesmo a aceleração sendo ela positiva, só que se a minha velocidade for negativa, é considerado um movimento retardado por conta dessa oposição de sinal, tá bom? Foi o que eu coloquei aqui, ó. Se a velocidade for menor que zero, o movimento é retardado. Se a velocidade for maior que zero, o movimento é acelerado, partindo do princípio que a gente tem aceleração maior do que zero. E a gente tem o caso da aceleração ela ser negativa. Caso seja negativa, a concavidade significa que a curvatura da parábola, desculpa, ela vai ficar voltada para baixo, ou seja, a parábola vai ficar triste para você. Ela fica com cara de tristeza para você. E a gente tem a mesma análise. A aceleração negativa com velocidade negativa. Movimento acelerado. A aceleração negativa com velocidade positiva, movimento retardado. O movimento só é acelerado quando a aceleração e velocidade elas têm o mesmo sinal, tá? Positivo, positivo, negativo, negativo. E ele é considerado retardado quando a gente tem opostos, ou seja, aceleração positiva, velocidade negativa, aceleração negativa, velocidade positiva. Aí ele é considerado um movimento retardado, tá bom? Foi as duas situações que eu coloquei aqui. Ainda falta falar sobre o gráfico da velocidade. A velocidade no movimento uniforme ele é muito parecido com o gráfico da posição do movimento uniforme. Então, voltando, o gráfico da velocidade no movimento uniformemente variado ele é parecido com o gráfico da posição no movimento uniforme. A gente tem duas situações. Ou ele vai ser um movimento acelerado, ou ele vai ser um movimento retardado. Acelerado porque a aceleração é maior que zero e o contrário também. Isso é importante saber por quê? Porque se sua aceleração for positiva, com o passar do tempo, a sua reta ela vai subir, ela vai embora. E se sua aceleração for negativa, ela vai descer, porque com o passar do tempo, a sua velocidade aqui nesse momento ela vai sempre aumentando, porque ela é positiva. E aqui no segundo caso, ela vai diminuir com o passar do tempo. Então a gente tem essa configuração de gráfico subindo, se for positiva, ou descendo, se for negativo. Então a gente tem essas duas configurações. Tudo vai depender de como o gráfico vai, de como a aceleração vai estar representada ali, tá bom? Bem, a aceleração no movimento uniformemente variado, aí a aceleração ela obrigatoriamente ela é constante. Assim como a velocidade no movimento uniforme é constante, a aceleração no movimento uniformemente variado ela é constante. Então ela vai ter o mesmo aspecto do gráfico da velocidade, aquela reta que é paralela ao eixo do tempo, porque com o passar do tempo a aceleração ela vai ser sempre igual. Ela pode ser positiva, então se for positiva ela fica acima do eixo do tempo, e se for negativa ela fica abaixo do eixo do tempo, tá bom? Ah, antes de fechar, eu quero mostrar uma coisa importante no que tem inclusive no livro de vocês, tá? Aguenta aí. Tô indo lá, a gente vai se encontrar lá, tá bom? Ela é automaticamente o deslocamento. Isso tanto no movimento uniforme, assim como no movimento uniformemente variado, tá? Se eu mostrar para vocês aqui no movimento uniformemente variado, passa pela mesma situação. Só comparando aqui, deixa eu só descer mais um pouquinho para eu mostrar para vocês. No próprio livro de vocês tem falando sobre o gráfico também. Eu quero só mostrar essa partezinha aqui. Aqui, achei. Ó. O gráfico da velocidade em relação ao tempo também, ó, ele determina a área da figura que você tem, determina o seu deslocamento. O que vocês têm que saber? As áreas das figuras mais simples: triângulo, quadrado, retângulo e o trapézio, tá bom? Triângulo, base vezes altura dividido por 2. Quadrado, lado vezes lado. Retângulo, base vezes a altura. E se for um trapézio,
base maior mais a base menor, multiplicado pela altura dividido por 2. Isso vocês têm que pesquisar, dar mais uma relembrada para poder ver isso aí, tá bom? Vou voltar para a nossa apresentação. Aguenta aí. Voltando, meus amores. Então, passando por isso tudo, a gente fecha essa parte de movimento uniformemente variado junto com o movimento uniforme, porque faltava o gráfico para poder completar. Então, passando pelo gráfico, a gente fecha. Então, espero que vocês tenham gostado. Acho que a aula hoje vai ficar um pouquinho mais curtinho. Acho que isso é bom também para não gastar muito, tá? Com os exercícios, espero que vocês consigam aprofundar mais e tirar as dúvidas também com o passar dos tempos, do período também, tá? Ainda assim, permaneçam em casa, que a gente ainda está em quarentena, não deixemos de lado o processo, só vamos sair quando for necessário, tá? E continue estudando, não afaste dos estudos, tá bom? Beijos, até a próxima, fui!